para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os nossos minutinhos diários que nós separamos no nosso dia para estarmos juntos e separados, juntos porque estamos reunidos nessa grande família da RCC BH aqui no YouTube, e separados porque a oração é pessoal, está cada um na sua casa, está cada um no seu cantinho, no seu quarto, no seu interior, para ir neste lugar profundo que só você pode se permitir entrar. Você encontra aquele que já está lá para sempre, que é Deus, o Espírito Santo de Deus, a presença do próprio Jesus. Aleluia! Hoje, irmãos, é dia de festa! Hoje é dia 8 de setembro. Estamos na terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum e hoje é festa de Nossa Senhora, natividade de Nossa Senhora, nascimento de Nossa Senhora. Há 9 meses atrás, nós estávamos no 8 de dezembro, que é a grande solenidade da Imaculada Conceição de Maria. E aí, claro, como é próprio da natureza humana, celebramos 9 meses depois o nascimento da Imaculada Conceição, filha de Joaquim e Diana, que já eram idosos de acordo com os textos apócrifos. E vamos no Evangelho, irmãos, entrar nesse mistério da humanidade de Jesus, que é filho de Maria, que é filho de Davi, que é filho de Abraão, que tem essa linhagem humana, mesmo sendo filho de Deus. Olha que maravilha! Convido você a pegar a sua Bíblia, então. O texto de hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 16. Comecinho do primeiro Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 16. Convido você então a pegar a sua Bíblia, entrar nesse lugar tranquilo aí do seu coração e vamos invocar a presença de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E nesse dia de festa, nós queremos te honrar, Nossa Senhora, aurora da salvação, estrela que nos aponta o sol, que é Jesus. Neste dia, neste momento de oração, vem ser a estrela da nossa vida que nos aponta para Jesus, que é o seu Filho, que é o nosso Salvador. Amém. Vamos lá então na Lectio Divina fazer a leitura do texto, subindo os nossos degraus espirituais até encontrarmos a presença de Deus. Na leitura, vamos procurar perceber o que o texto diz. Presta atenção, que o Evangelho de hoje é muito legal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias.
Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazer. Eleazer gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas vezes, muitos de nós temos a impressão de que o evangelho de hoje é um evangelho perdido, é um texto que poderia ser pulado, que não diz muita coisa. Não sei o que você pensou enquanto eu estava lendo esse tanto de nome. Mas certamente aqui na Lectio Divina vamos procurar perceber hoje juntos o que esse texto diz nesta festa da Natividade de Nossa Senhora. Como é que o texto começa? O texto começa falando do livro da origem de Jesus Cristo. Cada palavrinha aqui é importante. O que é Jesus? É o nome dele, quer dizer Deus salva. O que é Cristo? Já é um título, quer dizer ungido, quer dizer o Messias. Já está colocando aqui Jesus, o Messias, Jesus Cristo, o Salvador ungido, filho de Davi, filho de Abraão. Então, qual que é a chave que abre a leitura desse texto? Esse texto vem falar de promessa e de cumprimento da promessa. Qual que foi a promessa que Deus fez para Davi? A promessa de que seu trono nunca iria ter fim e que a descendência dele iria reinar para sempre. Jesus vem cumprir a promessa de Deus a Davi como filho de Davi. É o trono de Davi em Jesus. E qual que foi a promessa de Deus a Abraão? Pelos inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra. Também vem cumprir em Jesus, abençoando com a salvação todas as nações da terra, esse legítimo filho de Abraão, um verdadeiro hebreu, parte do povo eleito de Deus desde o princípio. E aí então começa a genealogia de Jesus com aqueles que são os personagens principais dessa árvore genealógica. Começa com quem? Como eu falei, com Abraão, o pai da fé, o pai do povo de Deus. Em Abraão, Deus entra na história humana. Olha que maravilha! E a história humana mergulha na profundidade de Deus. São os mistérios do Senhor. E Abraão foi o pai da fé com os patriarcas, com seus filhos Isaque e Jacó. Jacó que passou a se chamar Israel e teve os 12 filhos, que são as 12, deram origem às 12 tribos de Israel. Deste filho que virou uma tribo, Judá. Então está aqui, Jacó gerou Judá e seus irmãos, faz destaque a Judá porque a profecia de que o filho, o Salvador, o Messias esperado, viria da tribo de Judá. Então já pega de Israel e vai para Judá, que são os patriarcas, e Judá já começa falando que gerou Farés e Zara
cuja mãe era Tamar. E aqui já começa uma surpresa. Na genealogia de Jesus, com os patriarcas, com os reis, já coloca de cara uma mulher. E que mulher é essa? Tamar era esposa do filho de Jacó. O filho de Jacó morreu. Ela se torna prostituta e, se prostituindo, passa a ter relações com o próprio sogro Jacó. E tem esse filho que entra na genealogia de Jesus, que é Zara. Para mostrar o quê? Que Deus realiza os seus propósitos, mesmo diante das limitações, das falhas humanas. Porque Ele não improvisa. Ele tem o seu propósito e vai utilizando das misérias humanas para poder conduzir o seu projeto de salvação. E aí vai seguindo, falando um ou outro, e chega de novo em outra prostituta. Raabe, aquela que a gente ouve dizer na época do cerco de Jericó, porque ela ajudou, né, os hebreus a poderem se esconder e a partir daí tomar Jericó. Mas uma prostituta que entrou dentro do propósito de Deus. E aí passam-se um pouquinho, Raabe, não sei o que, Ruth, uma estrangeira, uma moabita que hoje está na Jordânia, mas que como estrangeira teve o contato com os hebreus e assumiu o Deus dos hebreus na sua vida e o povo hebreu como seu, uma mulher muito temente a Deus. Para mostrar o quê? Para mostrar que Deus não se limita a fazer as suas alianças com os homens, com os justos, com os fiéis, mas está aberto aos pecadores, desde sempre, às mulheres, aos estrangeiros, mesmo tendo escolhido um povo para poder manter a aliança para com ele. E aí chega o rei Davi, o grande rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus, que teve como filho Salomão, o rei mais rico e mais sábio de toda a terra. Mas, e aqui o texto faz questão de dizer, Salomão, filho daquela que tinha sido a mulher de Urias, Betsabá, que cometeu adultério com Davi, enquanto Urias ainda estava vivo, e por causa disso Davi matou Urias para poder ficar com Betsabá, e assim ela gerou Salomão e a posteridade do povo de Deus, a descendência de Jesus continua. Para mostrar a fidelidade a Deus, Deus é fiel mesmo quando permanecemos infiéis, a sua misericórdia e o seu perdão diante do arrependimento abre as comportas do céu e nos aceita de volta e nos põe no caminho da salvação. E aí quem mais? Vem Osias, vem os que foram no cativeiro para a Babilônia na época do rei Nabucodonosor, os que voltaram, Zorobabel, que ajudou na reconstrução do templo, e vários outros nomes, hoje para nós sem expressão, sem rastro bíblico, inclusive alguns, para mostrar o quê? Que independentemente do reconhecimento humano, eles foram escolhidos por Deus e são hoje igualmente importantes nesse preparar o caminho até chegar em Jesus. E aí, vai passando os nomes, chega em Jacó, que gera José, que não gera Jesus. Olha que lindo. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, o chamado Cristo. José, esposo de Maria, filha de Ana e Zacarias, que nós celebramos o nascimento hoje. Chega em José, chega em Maria, que não gerou, mas é legalmente o pai de Jesus, o pai segundo a lei. E Maria também tinha sua descendência em outra genealogia, eles eram parentes próximos.
E em Jesus é o ponto de chegada do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento da promessa, é o Messias prometido e esperado. A finalidade de toda a história é caminhar para Jesus, para a salvação. De geração em geração, ele se assenta no trono e se torna o rei de Israel, o rei de todos nós. E aí já vamos passando para o segundo momento, o segundo degrau espiritual, em que eu vou procurar perceber o que o texto me diz. Diante desse Jesus que é o Salvador da humanidade, o Salvador de judeus, de pagãos, o Salvador de homens, de mulheres, o Salvador de todas as gerações. Vou me colocar diante desse Salvador e vou perceber comigo mesmo se eu estou acolhendo realmente Jesus como Rei, como Senhor e como Salvador da minha vida. Se eu tenho vivido como Jesus fosse o meu Rei, meu Salvador, o Messias esperado, que vem tirar o pecado do mundo e dar sentido a toda a existência da minha vida e a toda a existência do universo. Mas também vou percebendo a acolhida de Jesus como Salvador na minha família, nos meus antepassados, em toda a minha árvore genealógica. Porque assim como Jesus, quando chegou, salvou e remiu toda a sua árvore genealógica, hoje também Jesus vem chegar e remir toda a minha árvore genealógica. E eu vou começar a pensar nos meus antepassados, naqueles que me vêm à mente, que o Senhor mesmo vai me inspirando porque estamos em oração. E não importa o que eles tenham feito de errado, porque na própria genealogia de Jesus tem vários. E o evangelista faz questão de colocar que se afastaram do caminho do Senhor. Mas Jesus hoje chega a cada um deles com a luz da salvação. Através de mim. Porque Ele faz de mim hoje um instrumento da sua salvação. Não importa se eu tenho expressão, não importa se eu tenho reconhecimento, Jesus faz de mim, Jesus faz de você hoje um instrumento de propagação da salvação para toda a sua família, para todos os seus antepassados e para toda a sua vida, todos os meus antepassados e toda a minha vida ao longo da minha história. E assim eu vou gerando Jesus como Maria, pela fé, pela obediência a Deus. E vou colocando os meus olhos em Nossa Senhora, aquela que foi a mãe, a geradora de Jesus no seu ventre. E assim se torna canal e instrumento de salvação para todos nós. E assim vamos passando para o nosso terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu vou me colocar diante de Nossa Senhora Imaculada Conceição, a mulher preservada por Deus para ser a mãe de Jesus e minha mãe, e vou me consagrar a esta Nossa Senhora, vou me consagrar a esta mãe, para que eu possa, como ela, gerar Jesus no mundo, para a minha família, para os meus antepassados e para a humanidade, a tantos quantos o Senhor quiser chegar. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia da sua natividade, do seu aniversário. Consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, a minha mente, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa.
Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa, amparai-nos, protegei-nos como coisa própria vossa. Amém. E assim já vamos para a contemplação, para a comunhão espiritual, em que nós vamos tomar posse, eu vou tomar posse na minha vida, como diz a carta aos Efésios. Jesus nos abençoa hoje com toda a bênção espiritual e me escolheu antes da fundação do mundo para que com Maria eu possa ser santo diante dos olhos de Deus, gerando Jesus e sendo instrumento de salvação, a exemplo de Nossa Senhora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça, que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe pelas mãos de Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser. Viva Maria!